Hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin. Bitcoin é um momento decisivo, Bitcoin é um mercado cripto, então vamos falar única e exclusivamente sobre os eventos dessa semana. Então o mercado cripto está num momento de divisão de opiniões. Tem gente que acha que ainda vai voltar para os 60k, tem gente que acha que ele vai explodir, vai torrar, vai romper topo e dar reinício ao bull market. Então, a gente está vendo que qualquer coisinha está afetando muito, tanto para cima quanto para baixo. A gente está vendo também manipulações de mercado. Então, a gente tem que ficar alerta total para poder tomar as melhores decisões. Então, a gente vai fazer um panorama, vamos ver tudo o que está acontecendo, o que aconteceu essa semana, o que está acontecendo hoje, principalmente. A gente teve liberação dos dados de inflação, reunião do Fed. Então, o mercado cripto está muito sensível nesse momento. Então, vamos começar a análise aqui. Então, primeiro aqui uma visão geral do mercado, que eu notei de interessante. A dominância do Bitcoin ela aumentou bastante. Estava sempre ali na casa dos 52, 53, ela chegou a ir para os 54% e agora caiu um pouquinho aqui, 53,75%. Muito importante ficar de olho na dominância do Bitcoin. Eu acho que o que vai acontecer, muita gente está de olho nisso aqui para uma possível temporada das altcoins. O que eu acho que vai acontecer é a gente não precisa se preocupar, mas esperar uma temporada das altcoins agora. O que vai acontecer é um rompimento de topo do Bitcoin. Então, o Bitcoin ele vai primeiro, ele vai romper topo, ele vai provavelmente aumentar essa dominância ainda bastante. E aí depois é que as altcoins vão entrar em jogo. A gente vai ter uma alta quando o Bitcoin romper topo, a gente vai ter alta das altcoins, mas a temporada das altcoins mesmo a gente vai ter só depois desse momento. Então, provavelmente daqui a uns meses ainda, essa altcoin season, essa temporada das altcoins, tem muita gente falando sobre isso já há algum tempo e esperando isso acontecer. Outra coisa que o índice de medo e ganância aqui deu uma diminuída e o sentimento do mercado, como eu falei, 47 aqui bastante dividido, um pouco mais aqui para pessimista. Então o sentimento para pessimista é que o índice de medo e ganância é lá no talo. Então tá muito dividido mesmo, o mercado tá uma loucura nesse momento. Uns falam que vão abrir short, outros estão abrindo long. É realmente uma coisa de louco o mercado cripto. E aí, aqui no gráfico, primeiro a gente tem o mercado de total aqui, deixa eu diminuir um pouco isso aqui, o volume deu uma bugada aqui. A gente tem aqui o mercado total, chegou a fazer fundo aqui nos 2,8 trilhões, subiu agora dando uma caída aqui nos 2,4 trilhões. E se a gente olhar o total 3 aqui, excluindo o Bitcoin e Ethereum, a gente tem aqui uma linha de tendência aqui de alta e o mercado ele veio bem aqui fazer a parada dele. Então a gente está nessa linha de tendência de alta aqui das altcoins, nesse momento 150 bilhões de capitalização de mercado, excluindo o Bitcoin e Ethereum. Então isso aqui é um marcador das altcoins, saber se as altcoins elas estão, a gente está num bull market já, para mim, desde ali, pelo menos desde novembro aqui, ó, desde fim de outubro, desde essa marca que começou o bull market, foi também ali o pacote de estímulos do governo e o mercado subiu bastante. As altcoins aqui, o mercado de altcoins subiu 150%. E tem gente que acha que a gente está em bear market ainda, é inacreditável. Então, a gente tem que ficar de olho aqui. Outra coisa que não para de subir é o governo imprimindo dinheiro. O governo brasileiro aqui já imprimiu muito mais do que na pandemia. Isso aqui significa inflação alta. Isso aqui é inflação no talo. Então, vocês, principalmente, pessoas que ainda não estão no mercado cripto, ainda estão meio receosos, você precisa, no mínimo, dolarizar o seu patrimônio, colocar Bitcoin ali também, uma melhor proteção hoje em dia para isso daqui. Isso daqui é o governo literalmente diluindo nosso dinheiro.
imposto com imposto indireto, que é impressão de dinheiro. Então a gente também, eu gosto de ficar bastante de olho nisso aqui. Aí a gente tem aqui a Nasdaq rompendo o topo aqui. A Nasdaq está rompendo o topo aqui em cima. Então isso aqui é bastante otimista para o mercado também. Vamos ver se ele vai se manter aqui, vai fazer o pivô de alta, e o S&P também fazendo o pivô aqui, novas altas aqui, todo mundo rompendo o topo, menos a Bolsa Brasileira que está nas mínimas, provavelmente fazendo fundo agora nesse momento. Aí, deixa eu ver aqui, vamos ver Ethereum contra o Bitcoin, que é para nossa temporada das altcoins. Isso aqui a gente quer ver o Ethereum saindo dessa tendência aqui de baixa, aqui, perdendo contra o Bitcoin desde 2022, nessa linha de tendência que é LTB, de baixa aqui perdendo, e aqui a gente viu aqui um rompimento no começo de junho, e aí fez reteste, aí ficou aqui derivando, e aí rompeu para baixo de novo agora o Ethereum contra o Bitcoin aqui. Então, como eu falei, a dominância do Bitcoin aumentando, a gente tem que ficar de olho nisso aqui. A hora que... E o interessante é que ele veio testar exatamente aqui. As duas vezes ele veio exatamente nessa linha, agora perdeu. A gente quer ver ele fazendo reteste e subindo aqui, é aí que vai começar a temporada das altcoins. Beleza? E aí a gente tem aqui o Bitcoin, esse aqui são todas as reuniões que teve aqui do Fed. A gente teve aqui em janeiro de 2024. O Bitcoin ele tem uma queda antes da reunião, e logo depois ele sobe 74%. Depois a gente tem aqui dia 20 de março de 2024, também uma queda no dia anterior, e aí a gente logo depois subiu 20%. Depois, dia 2 de maio, também uma queda aqui, 2 dias antes, e depois 26%. E agora, dia 12 de junho, também a gente teve uma queda, como eu vou mostrar aqui no gráfico do Bitcoin. A gente teve uma queda aqui, aqui tem vários cenários muito otimistas, na minha opinião, e eu vou falar sobre eles, mas a gente teve essa queda aqui ontem, uma queda aqui de manipulação total, na minha opinião. E aí agora a gente tá fazendo aqui uma estrela da tarde aqui, tem que ficar de olho, uma possível reversão. Se perder aqui a barra dos 67, essa linha aqui, 66.500, der para cá, a gente vai buscar a casa dos 61, de novo fazer o reteste aqui. Então a gente tem que ficar de olho nisso aqui. E por que ele está fazendo isso aqui? Porque ele chegou aqui hoje mesmo na casa dos 70k. Então a gente teve aqui o índice de inflação dos Estados Unidos, ele ficou estável em maio, e aí os dados de inflação eles vieram mais fracos aqui, e aí o Bitcoin explodiu, então vieram melhor que o esperado, tanto maio como o do ano todo. E aí a gente teve aqui o Bitcoin chegando no 70k, e depois agora a gente acabou de ter a reunião do Fed, e o Fed ele mantém a política ali da taxa de juros, manteve estado, não cortou a taxa de juros ainda, mas ele fez um discurso que é mais de relaxamento, dovish, que chama, mais suave. Então, o que eles estão dizendo com isso? Eles estão dizendo que possivelmente mais para frente a gente vai cortar essa taxa de juros. Então eles têm uma meta ali da taxa de inflação de 2%. E por que 2%? Ninguém sabe, nem eles sabem. Pode perguntar aí para qualquer um. 2% é um número mágico que eles tiram da cabeça deles. Então é tudo um teatro bem chinfrim, bem pífio. Teatrinho que eles fazem lá de inflação de 2%, interninho deles. Aí o Paulo vai lá e, oh meu Deus, vamos manter aqui... Tudo ceninha, tudo patético. Eu não acredito mais em nada do que o sistema, né, o mainstream passa pra gente, que a gente é feito de palhaço o tempo todo. Então, a gente tem que acompanhar, claro, mas a gente tem que saber que é um teatrinho bem mequetrefe.
E aí, inflação, eles querem atingir a inflação de 2%, mantiveram estáveis porque eles disseram que ainda tem perigo de inflação, bababá, bibibi, e é isso. E aí o Bitcoin tá aqui, tá de novo vindo aqui, testando aqui a casa dos 67, a gente vê aqui no tempo gráfico aqui de 4 horas, a gente vê, ó, essa barra, ele reverteu aqui, retestou, e aí subiu, e aí agora caindo, fazendo essa outra barra gigantesca aqui de uma possível reversão. Vamos ver se ele mantém aqui. E aí, aqui, esse nível aqui é importantíssimo. Vou colocar aqui no semanal. O que está acontecendo aqui no semanal, né? No longo prazo. A gente está numa tendência de alta. Então, a gente está aqui desde janeiro e aqui nesse nível, aqui no mesmo nível aqui desde outubro, como eu falei, nessa tendência de alta. E aí o Bitcoin está dentro dessa acumulação já há vários meses, 5 meses nessa acumulação aqui para romper topo. Então vários meses nessa acumulação e a gente pode ter um rompimento de topo bem explosivo aqui para frente aqui, muito em breve. E aí, se a gente vier aqui para o diário, a gente está fazendo aqui um triângulo ascendente aqui. A gente pode romper esse triângulo a qualquer momento. Então, esse grande triângulo aqui. E ele testou aqui várias vezes essa linha de tendência de alta. Isso aqui é o incrível. E no mais curto prazo ainda aqui, desde maio aqui, a gente está num outro triângulo também. Que ele testou várias vezes, aí rompeu para baixo. E aí ele veio exatamente nessa linha aqui de tendência de alta, testou e agora vai testar de novo, testando 2 vezes aqui. Então, isso aqui, se ele se manter acima aqui, esse movimento, se ele fizer uma reversão aqui, nessa parte tão importante aqui do Bitcoin aqui e da análise técnica, a gente pode ter ali, a gente pode buscar a casa aqui, na minha opinião, de 75, 80k, muito em breve a gente pode estar vendo aí o Bitcoin nesses patamares, beleza? E aí, o Bitcoin e as criptomoedas, o Donald Trump ele diz que deseja que o Bitcoin restantes sejam minerados lá nos Estados Unidos, unicamente nos Estados Unidos. Então, por que isso é importante? Isso é muito importante porque o Bitcoin e as criptomoedas elas estão ganhando espaço cada vez mais relevante na vida das pessoas, na política. Os políticos já se deram conta da importância de um discurso pró-Bitcoin, pró-criptomoedas, e aí vem ganhando, a gente viu, eu já mostrei aqui pesquisa dos eleitores que eles consideram a inflação o pior problema dos Estados Unidos. Então, é muito pró-Bitcoin, as pessoas estão cada vez mais pró-Bitcoin, cada vez menos pró-governo, pró-Estado, porque como eu não quero entrar muito em detalhes disso, porque eu já me estendo, já me irrito, e aí o Bitcoin é a solução realmente para tudo isso, principalmente para autoritarismo do Estado e para proteção contra a inflação, no mínimo. E fora que é o ativo mais rentável da história da humanidade. E nos dias de hoje, nenhum ativo chega perto do Bitcoin. Beleza? Então, tudo isso é muito otimista. A gente tem muitos fatores se juntando aqui, se agregando para a gente poder ter esse rompimento de topo e o mercado ter essa explosão, buscando novas altas. Então, vamos ver esse momento, a mensagem que o que eu estou fazendo nesse momento é aproveitando. Eu sou sincero com vocês, eu tenho pouquíssima liquidez, toda hora eu tenho que ficar achando, tirando fundos aqui, botando ali, sabe, fazendo aquela reorganização, porque eu estou completamente alocado no mercado. Tenho as piscinas de liquidez também, que a maioria está fora do range, e eu estou esperando. Então, toda oportunidade que eu tenho, faço aportes, organizo, vejo oportunidades e fazendo entradas também, fazendo trades ali, pequenos trades no dia a dia, e estudando e passando para vocês. Então é isso que eu estou fazendo, não tenho muito mais o que fazer, já estou totalmente alocado aqui nos projetos
e espero realizar um pouco de lucro em breve e para ter um pouco de caixa, né, para aproveitar novas oportunidades. Eu venho falando há bastante tempo, principalmente ali desde janeiro, eu já venho falando há bastante tempo. A principal narrativa para mim vai ser o Bitcoin, L2 do Bitcoin, Runas. Depois RWA também, estou preparando um vídeo para falar sobre a RWA também. A hora que começar a entrar dinheiro realmente do mercado tradicional, são trilhões e trilhões de dólares em enxurrada. Talvez não aconteça com esse volume que a gente deseja nesse ciclo, mas com certeza até 2030 a gente vai ver uma grande enxurrada de dinheiro, porque tudo vai ser tokenizado, vai ser tudo na blockchain. Então a gente tem que ter uma mentalidade de longo prazo. Claro, a gente tem que pensar no ciclo. A gente faz um ciclo de 4 anos muito bom, realiza lucros, espera uma retração do mercado e volta a entrar. Mas a visão de longo prazo é aquela de assim, nada... se você perder alguma coisa agora, se você está acumulando aos poucos, você saiba que não é o fim do mundo. Dá tempo de você acumular. Não caia muito em FOMO, porque isso é prejudicial tanto à saúde quanto ao bolso. Então, a visão de longo prazo de saber que esse mercado está só no começo. Para você ter uma noção, o mercado inteiro do Bitcoin, de criptomoedas, ele é menor do que a NVIDIA, uma empresa só. Se eu não me engano, ele é menor que a NVIDIA e Apple. Então, o mercado inteiro, você sabe o que é isso? Inteligência artificial, tudo. Então, a gente ainda tem muito ainda a desenvolver nesse mercado, mas sempre é bom a gente tem, como eu falei, trabalhar em ciclos de 4 anos, de compra e venda ali, realização de lucro, diversificar para o mercado, para outras vias, para não depender 100% do mercado cripto, depois fazer novas entradas e com isso ir construindo patrimônio, que é o foco aqui do canal. Beleza? Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a gente pode ter ali... eu já falei várias vezes, eu acho que a gente não vai perder esses 67k, a gente vai realmente buscar os 75, 80k até esse próximo mês, aqui a partir de agora. Essa é a minha opinião, pode cair e não ligo, posso errar, não tem problema nenhum. Eu tô aprendendo aqui tudo também. Quem fala que é especialista, eu já percebi que é mentiroso. Normalmente é um cara que é mentiroso. Então, o mercado tem 13 anos, tá todo mundo no mesmo barco, descobrindo, aprendendo com os erros e construindo uma casca mesmo. Então, na minha opinião, é isso. Eu sempre dou minha opinião porque tem muita gente que é muito ensaboado. O cara fala, não, ó, nesse momento ele pode cair, se fizer isso ele cai, mas se fizer isso ele sobe, e aí ninguém sabe o que fazer. E eu tô agindo de acordo com essa visão, que ele vai manter ali acima dessa resistência de 66, 67k e vai buscar novas altas muito em breve. A gente já teve relaxamento quantitativo, agora o Fed manteve juros, que é positivo, dados de inflação positivos, políticos e o establishment, né? O sistema ali americano querendo ser mais pró-Bitcoin, passando legislações pró-Bitcoin, o mundo inteiro buscando mais Bitcoin nas redes sociais, Brasil se tornando o país que mais busca Bitcoin do mundo. Então, tudo isso são coisas pró-Bitcoin. Então, se cuidem das suas finanças e vamos pensando no longo prazo, beleza? Então era isso, valeu!